Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Larissa e é um prazer te ter por aqui. No vídeo de hoje a gente vai entender como que acontece essa relação entre número de massa, número de prótons, número de elétrons e número de nêutrons de um determinado átomo através de uma questão adaptada. Por que que essa questão está adaptada? Porque ela originalmente é uma questão objetiva, mas eu não queria que você fosse influenciado pelas alternativas, então a gente vai trabalhar ela como uma questão discursiva. Para quê? Para que a gente possa construir todo um raciocínio em cima desse enunciado e você não seja influenciado por aqueles númerozinhos que estão escritos ali, beleza? Antes da gente começar, eu quero te pedir para que você se inscreva aqui no canal e você já deixe o seu like aqui no vídeo. Por quê? Porque é muito importante para mim saber que você gosta desse tipo de conteúdo por aqui e eu posso cada vez trazer mais, beleza? Então bora lá! Essa questão diz o seguinte pra gente. Um cátion metálico trivalente tem 76 elétrons e 108 nêutrons. O átomo do elemento químico do qual se originou possui quais valores de número atômico e número de massa? Então, olha só. O que está acontecendo aqui? Eu tenho um cátion metálico trivalente, onde ele nos dá algumas informações sobre esse cátion. Só que ele não pergunta as informações finais sobre esse cátion. Ele está interessado em saber do átomo que o originou. Ou seja, através das informações do cátion, é como se a gente estivesse dando passo para trás para poder determinar a informação do átomo que originou esse cátion. Então, vamos lá. Ele deu para a gente um cátion metálico. Se é um cátion, nós já sabemos que os cátions eles fazem parte dos íons, que são divididos em duas famílias. Lembrando lá dos íons, nós temos cátions e ânions. A diferença entre eles é o seguinte, os ânions sempre vão ter carga negativa e os cátions vão ter carga positiva. Então, todo cátion tem carga positiva, professora? Sim. Todo cátion tem uma carga igual? Não. Por quê? Porque a carga ela pode variar. Ela pode ser de 1, de 2, de 3, de 10, de 15. Sempre pode ser variando os valores, só que sempre vai ser positivo, ok? Para todos os cátions. E de forma análoga acontece com os ânions, só que todos vão ser negativos. Bora lá. Se ele falou para a gente que é um cátion trivalente, tri te lembra o quê? A ideia de 3. Então, ele está dizendo para a gente que esse cátion tem 3 valências, ou seja, ele tem algo aconteceu com ele, que a gente já vai comentar sobre isso, 3 vezes, porque está escrito tri. Se fosse bi, seriam 2 vezes. Se fosse tetra, seriam 4 vezes, e assim por diante. Então, o meu cátion eu vou chamar de X. A gente já sabe que ele tem uma carga positiva, e se ele é um cátion trivalente, com 3 valências, significa que se ele é positivo, ele perdeu elétron. Porque quando você perde algo negativo, você fica positivo. Pensa que você está se livrando de algo negativo da sua vida. Então, você fica mais positivo do que você estava antes. Se isso acontece 3 vezes, significa que a carga do nosso cátion trivalente é uma carga 3+, ok? Então, olha só. Dessa informação, desse cátion, nós temos que informação? Nós temos um número de elétrons, que ele deu para a gente, que é de 76, e nós temos o número de nêutrons, que ele deu para a gente, que é 118. Então, vamos entender o seguinte. Quando a gente fala de relações atômicas, a gente precisa lembrar que nós temos massa, número de prótons, número de elétrons e número de nêutrons. Nesse caso, nós já temos aqui número de elétrons e número de nêutrons. Mas, quando a gente tem, por exemplo, a massa, como que a gente calcula a massa de um cara? A massa de um cara sempre vai ser calculada com a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Mas, professora, a gente não leva em consideração a massa dos elétrons também? Não. Porque, comparativamente, é como se nós tivéssemos a massa de um elefante e a massa de uma formiga. Quando você coloca os dois numa balança, a massa da formiga vai ter alguma relevância para o peso total que está sendo pesado? Não vai. Então, não quer dizer que ela não existe ou que ela é zero. Só significa que, comparativamente, a massa do elefante vai ter muito mais relevância no nosso peso final. É o que está acontecendo aqui. O nosso elefante
são os nossos prótons e nêutrons, e a nossa formiga são os nossos elétrons. Então, a gente não leva em consideração na hora de calcular a massa, ok? E, além disso, nós temos que, para um átomo neutro, um átomo que não passou por perda ou ganho de elétrons, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Guarda essa informação que daqui a pouco a gente volta até ela. Então, vamos lá. Ele disse pra gente que o nosso cátion metálico trivalente tem 76 elétrons, ou seja, esse cátion aqui que nós estamos utilizando tem 76 elétrons. Só que pensa, se ele é um cátion, ele passou por um processo de perda de elétrons, concorda comigo? Porque como ele tem uma carga positiva, ele perdeu o elétron de alguma forma. Então, se ele perdeu elétrons e hoje ele tem 76 elétrons, significa que o átomo original, vamos falar dele aqui, vou escrever como Y, o átomo original, ok? Significa que o átomo original é antes dele passar por essa perda de elétrons, concorda? Então, para esse átomo original, nós temos os 76 elétrons contando com os elétrons que ele perdeu, mais 3 elétrons. Então, vamos voltar. O meu cátion, que é o meu íon atual, ele é um cátion trivalente. Ele perdeu 3 elétrons e hoje ele tem 76 elétrons. Só que ele está interessado em saber do átomo original. Então, o átomo original, ele tem os 76 elétrons que o atual tem, só que o átomo original é antes dele passar pela perda dos 3 elétrons e adquirir essa carga 3 positiva. Então, o meu átomo original, ele vai ter 79 elétrons, ok? Então, vamos lá. E aqui nós temos o seguinte, como o meu átomo original, o meu elemento químico original é neutro, então esse carinha daqui, esse Y aqui que nós estamos mexendo com ele agora, ele é neutro. O que que isso significa ou o que que isso implica? O número de prótons dele vai ser igual ao número de elétrons. Então, com essa relaçãozinha aqui de baixo, eu acabei de descobrir que o número de prótons do meu átomo original é 79. Por quê? Porque o átomo original ele não passou por nenhum processo de perda nem de ganho de elétrons. Ok? Ok. Aí, além disso, isso a gente já respondeu uma informação do problema. Como? Ele perguntou o seguinte, possui quais valores de número atômico e de número de massa? O número atômico nada mais é do que o número de prótons de um determinado átomo ou íon. Então, essa informação já está respondida aqui. Agora, repara só, ele perguntou o número de massa do meu elemento original. Só que lembra, o número de massa, ele é calculado dessa maneira aqui. Número de massa é a soma de prótons e nêutrons. Nêutrons, quase não sai. Só que lembrando, o número de massa ele é calculado pela soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Então, o meu átomo original, eu só vou levar em consideração a quantidade de prótons e nêutrons. Só que, repara, para eu calcular a massa desse carinha, então, que a gente vai escrever aqui embaixo, eu preciso do número de prótons dele mais o número de nêutrons dele. O número de prótons eu já calculei. Mas e o número de nêutrons? Para isso, a gente vai precisar recorrer ao meu cátion, trivalente. Por quê? Porque número de nêutrons, gente, não se altera. Se o meu átomo ele perdeu ou ele ganhou elétrons, o número de prótons, lá na conta ali que a gente fez, pode ser alterado, mas a conta, né, o cálculo atual, mas o número de nêutrons ele não vai se alterar. O número de nêutrons do átomo original é exatamente igual ao número de nêutrons do cátion que eu formei. Então, o meu número de nêutrons aqui vai ser exatamente o 118 que ele nos deu. Então, a minha massa vai ser calculada como? 79 prótons mais 118 nêutrons. Então, aqui nós temos que a massa do nosso átomo original vai ser 197 unidades de massa. Então, dessa maneira, a gente conseguiu calcular
prótons, nêutrons, elétrons, número de massa, através dessas relações atômicas que nós temos, através da fórmula de massa é igual à soma de prótons mais o número de nêutrons, e também através da relação de que número de prótons é igual a número de elétrons apenas em átomos neutros. Quando o meu átomo não é neutro, no caso dos íons, que são os cátions e ânions, a gente tem que levar em consideração o processo tanto de perda quanto de ganho de elétrons. Se ele é um cátion, significa que ele perdeu o elétron. Então, o átomo original é aquela quantidade que ele tem de elétrons mais aqueles que ele perdeu. Se fosse o contrário, se nós tivéssemos um ânion aqui nessa questão, seria o número de elétrons menos os que ele ganhou. Porque se o meu ânion agora tem essa quantidade de elétrons e ganhou, por exemplo, 2 elétrons, o ânion atual, significa que o meu átomo original tem aquela quantidade de elétrons menos os 2 que o meu ânion ganhou. Entendeu essa relação? Então, dessa maneira, você consegue relacionar para qualquer questão átomos e íons e utilizando esses princípios, utilizando essas relações, você vai conseguir desenvolver qualquer questão. Beleza? Então, gente, essa era a questão que eu queria resolver. Espero muito que você tenha entendido e tenha ficado claro para você esse raciocínio, esse entendimento dessa questão. Se não ficou, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. E não esquece, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal para eu entender que você está gostando desse conteúdo, que você gosta desse tipo de vídeo. E te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá!